quando nós temos que lidar com algo que nos dá calafrios, ou temos que passar por uma situação que nos é especialmente angustiante ou intimidadora, é importante perceber que às vezes você faz com medo mesmo. Você não vai esperar um momento de uma certa beatitude em que você vai superar o medo, então você será destemido. Não. O destemor é aquilo que brota na gente na vigência do medo. Porque se eu vou enfrentar algo que é claramente perigoso ou repleto de consequências, se eu vou sem preocupação nenhuma, eu não estou sendo exatamente realista e nem exatamente responsável. Estou? Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. E eu pediria a você que um minutinho antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que vai ser os trabalhos de Hércules, a Hidra de Lerna, que você tirasse um minutinho, desse um like, desse um compartilhamento, fizesse algum comentário, alguma coisa para fortalecer o nosso algoritmo, né? Eu espero um pouquinho. E ok, podemos então começar. Hoje nós vamos seguir aquela grande romaria que foi o percurso pessoal do Hércules a partir do momento em que ele foi condenado, ele recebeu a sina de seguir as ordens do primo dele, Euristeu, como ele, um semideus, também filho de Zeus, mas com outra mortal, que não a mãe de Hércules. E neste episódio de hoje nós vamos ver que o cenário do nosso trabalho vai ser o pântano de Lerna. Lerna é uma região pantanosa. Ela é pantanosa até hoje, numa das ilhas ali da Península Balcânica. É um terreno muito aguado, é um pântano, é muito difícil plantar as coisas ali, é muito difícil construir. Então, desde o Neolítico, ali era uma região de difícil manejo. Fato é que, na história de Hércules, esse pântano era habitado por um ser especialmente repulsivo e poderoso, que era uma hidra. E essa hidra, ela tinha duas características importantíssimas. Primeiro, ela tinha uma cabeça dela, era uma delas. As outras até que podia, mas tinha uma que não morria. E tinha hálito venenoso. É muito interessante a gente parar um pouquinho nessa ideia do hálito venenoso, porque tem uma particularidade na ideia do hálito. Mau hálito, bafo de onça, não é venenoso. Pode sentir o cheiro do bafo da onça que aquele é horroroso, mas não te faz mal. Agora, o hálito da hidra tinha veneno, ele era letal, ele era mortífero, ele era nocivo. E isso remete a uma outra coisa dos nossos primórdios das tradições europeias, que é o seguinte: no Velho Testamento, a palavra para espírito é ruh, alguma coisa assim, que é aquilo que fala que Deus soprou nas narinas de Adão e Adão teve vida, ruh. E no Novo Testamento, a Septuaginta, o Novo Testamento, que está escrito em grego, você tem pneuma, exatamente o mesmo pneuma de pneumologia, pneu de carro, né? Pneumatos, respiração, hálito, fôlego. Quando você quer dizer que alguém tem más intenções ou é um mau caráter, você fala que ele tem maus bofes. Bofe é pulmão. Pulmão é a sede da respiração. Pulmão é também considerado a sede do espírito, em alguns idiomas e em algumas tradições. Bem, então, essa hidra foi atribuída a Hércules a tarefa de liquidar essa hidra que estava incomodando os habitantes do pântano de Lerna. Então, Hércules vai lá, não tem jeito.
começa a ir para o pântano de Lerno e no caminho um carro, uma biga com 2 cavalos vão se aproximando de Hércules. Hércules olha e o cara fala assim: salve Hércules. O condutor falou assim: aí, tudo bem? Aí o Hércules olha assim e fala: sim, tudo bem. Mas exatamente quem é você? Fala: não está me reconhecendo? Eu sou o seu sobrinho, Iolau, filho do seu irmão, Íficles. Uma coisa que nós não comentamos anteriormente, mas Hércules era... Eu acho que a gente não citou. Hércules era gêmeo. Tinha Hércules e Íficles. E Hércules era o forte... Acho que nós comentamos sim, mas o Hércules era o forte, o intrépido, o corajoso, e o Íficles era o chorão, era o nhanhanhé, era o mimimi e tal. Iolau é filho do Íficles. Aí o Hércules fala: Iolau, vai lá e dá um abraço nele. Falei: o que você vai fazer aqui? Não, eu vim aqui, eu vi o que arrumaram para você e eu vim aqui te ajudar nessa tarefa aí de pegar a Hidra. Você, mas escuta, você tem certeza do que você está falando? A sua ajuda? Você não vai poder me ajudar? Você ainda é um garotinho. Aí o Iolau, o filho do irmão Fracote, falou assim: não, mas eu gostaria sim, deixa eu ir junto. Tá bom, você vai querer combater a Hidra de Lerna? E aqui é que é uma coisa muito interessante. Quando o garoto ouviu que era a Hidra de Lerna, ele empalideceu. Ele empalideceu e ficou com medo. Aí ele falou assim, ele ficou assustado, falou assim: tá, então deixa eu te levar pelo menos até o pântano. Acontece que ele foi até o pântano e ele foi ajudando Hércules. Se não fosse pelo Iolau, Hércules talvez não tivesse dado conta da parada. O fato é que eles foram, né? E aqui é interessante porque na hora que falou: você vai querer peitar a Hidra de Lerna? Nesta hora, Iolau se sentiu assustado. Mas isso não o parou de ir até a Hidra. Ele foi, não como quem estivesse indo à praia. Foi preocupado, pesaroso, mas ele foi. E aqui a gente tem um aprendizado que é extremamente importante a gente ter. Muitas vezes, quando nós temos que lidar com algo que nos dá calafrios, ou temos que passar por uma situação que nos é especialmente angustiante ou intimidadora, é importante perceber que às vezes você faz com medo mesmo. Você não vai esperar um momento de uma certa beatitude em que você vai superar o medo, então você será destemido. Não, o destemor é aquilo que brota na gente na vigência do medo. Porque se eu vou enfrentar algo que é claramente perigoso ou repleto de consequências, se eu vou sem preocupação nenhuma, eu não estou sendo exatamente realista e nem exatamente responsável. Estou. Esse é o fato que chama a atenção da extrema coragem do Iolau. Iolau falou: ai, é a Hidra de Lerna, au, né? Mas ele foi. E a gente vai ver daqui a pouquinho que começa a briga. E é muito interessante, porque primeiro que o Hércules chamava a Hidra não aparecia. Parecia que não tinha Hidra nenhuma ali nas águas do brejo. E aí ele começou a ficar cansado. Aí ele pediu a Minerva, e você se recorda, Minerva é a deusa da guerra, mas é também a deusa da sabedoria, do conhecimento, e é também a deusa da diplomacia. Uma hora a gente vai poder falar um pouco sobre isso. E aí vem a ideia para ele. Flechas de fogo. Falar: perfeito, flechas de fogo. Por quê? O que acontece? Quando a flecha de fogo acertava a Hidra, ela era mais agressiva, era uma arma muito mais agressiva. E aí começa toda uma briga de flechada para cá, flechada para lá. E o bacana é que essas flechadas foram possíveis porque Hércules pediu inspiração a Minerva. Ele não pediu
poder, nem força, nem nada. Não pediu que Minerva desse a saída. Ele pediu inspiração a Minerva. E aí veio. E aí ele começou a brigar, e briga para cá, e briga para lá. E logo Hércules percebeu assim, você dava metia espada na cabeça da Hidra, nascia 2, 3 no lugar. E a Hidra não parava de estar viva, e as cabeças se proliferando. E aí ele rodopiava a espada com extrema precisão. E aí a gente tem uma imagem muito forte daquilo que depois a gente chamou da inteligência artificial. Inteligência emocional, que é aquela inteligência que maneja, né, é capaz de manejar os demônios que começam a querer nos atormentar, né? E, por fim, o Hércules tem uma ideia dele. Fala assim, vamos pegar aquela... Fala pro Iolau, Iolau ajudando, viu? Iolau no meio da briga, Iolau não afinou, entrou na história, correu o risco dele, pagou o preço dele, e aí ele pega uma acha de fogo, e o Hércules corta uma cabeça, e ele queima a cabeça cortada com fogo, que é um jeito de cauterizar para que outras cabeças não nasçam naquele pescoço. Eles estão fazendo de pescoço em pescoço até que conseguiram decepar a cabeça principal, que era a maior. Aí Hércules foi chutando e rolando a cabeça principal da Hidra até um lugar que tinha um buraco. Ele pegou esse lugar que tinha um buraco, jogou a cabeça da Hidra lá dentro. E aí ele disse assim, tudo bem, você é imortal, mas de que serve a eternidade se você está separado de seu corpo? E é interessante porque assim, sem o corpo não existe tempo. O nosso tempo é medido no nosso corpo. Uma vez teve um episódio de Jornada nas Estrelas que um integrante da tripulação sai e se funde a uma máquina. E aí surge um outro ser, assim, uma inteligência suspensa no ar com a inteligência, a mente do ser humano. E aí surge um novo tipo de máquina, um novo tipo de coisa. Mas muito pouco visível, muito pouco possível, porque não tem corpo. Então, sem corpo, você não desfruta da eternidade. Porque sem corpo, você não envelhece. Porque todas as marcas da passagem dos anos, elas se marcam no corpo. A memória se marca no corpo. Quem é o mais velho de nós? É aquele que tem as memórias mais remotas. É assim que funciona o nosso relógio biológico. É assim que funciona o nosso psiquismo. É assim que funciona as nossas emoções e os nossos pensamentos. E também tem outra coisa. Ele levou embora... ele pegou sangue. O Iolau falou, Hércules, pega o sangue desse bicho aí, porque o sangue é mortal, é venenoso. Falou, boa ideia. Ele embebia a flecha, não no fogo, mas agora no sangue da Hidra. E este gesto é o que viria, trabalhos mais tarde, décadas mais tarde, viria a dar fim à vida dele. Exatamente uma flecha envenenada no sangue da Hidra. Não percam os nossos próximos vídeos e aí o desfecho dessa epopeia. É isso. Então, a luta de Hércules, dessa vez foi contra o ser que resiste ao tempo. A resistência à passagem do tempo. A Hidra era eterna. Acabou. Nunca mudava. Mas também não envelhecia, mas também não... né? E
foi exatamente o trabalho, Hércules e Iolau, que é exatamente o filho do irmão fracote do Hércules, exatamente eles dois, em conjunto, conseguiram vencer a imortalidade. Nós vamos poder falar disso com mais tranquilidade mais à frente, como vencer a imortalidade. Sim, seria insuportável viver para sempre. A gente vai voltar a isso no momento oportuno. Bom, pessoal, hoje é isso, então fica aqui. Lerna, mais ao final dos nossos vídeos, nós vamos mostrar um pouco. Lerna, as coisas que tem lá para ver. Tem gente morando lá até hoje. O nome é Lerna até hoje, né? Só realmente não há nenhum vestígio da Hidra. Olha, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Nos nossos próximos encontros, nós vamos dar sequência a essa enciclopédia da experiência humana que foram os 12 trabalhos de Hércules. É isso aí, muito obrigado. No decorrer você assistiu até aqui, você viu que no decorrer do vídeo você tem vários momentos que aparece a nossa chave Pix. Nós também colocamos um QR Code e você pode estar contribuindo com o nosso trabalho, se você gosta dele, se você acha que vale a pena participar. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.